A seguir à têmpera vem o revenido, no módulo 50. No módulo anterior discutimos a têmpera, onde conseguimos obter martensite, muito dura, muito resistente ao desgaste. No entanto, muito frágil. Não podemos usar diretamente o aço no estado martensítico, é demasiado frágil. Devemos fazer outro tratamento a seguir, que é o revenido, que procura melhorar a ductilidade e a tenacidade. Têmpera e revenido estão casados. Nunca temos apenas têmpera. Temos têmpera e revenido. E fazer só revenido também não faz sentido. Têmpera mais revenido designa-se por tratado. Quando se diz o aço é tratado, quer dizer que foi temperado e revenido. Vamos ver agora, ao pormenor, o revenido. O revenido é um tratamento térmico que nós vamos realizar abaixo da A1, porque eu não quero destruir tudo aquilo que eu obtive na têmpera. Na têmpera foi ao domínio da austenite, depois arrefeci, de maneira a estar a uma velocidade superior à velocidade crítica superior do têmpera. Mas é muito frágil. Vou fazer um tratamento, vou aquecer o aço, na verdade, de maneira a aproximar-me um pouco das condições de equilíbrio, mas sem atingi-las completamente, senão volto à estaca zero, destruo tudo o que obtive na têmpera. Portanto, é aproximar-se um pouco das condições de equilíbrio para melhorar a ductilidade, mas apenas o estritamente necessário. Se eu for acima da A1, acabo com a martensite. Portanto, é apenas um tratamento a uma temperatura inferior à temperatura A1. Para mostrar o efeito do revenido na tenacidade do material, vamos fazer dois ensaios, um no estado temperado e outro no estado temperado e revenido, ou seja, tratado, num aço ao carbono e à temperatura ambiente. O resultado dos dois ensaios é muito claro. O aço temperado deformou plasticamente, mas o aço temperado e revenido, muito mais. Portanto, o revenido aumenta claramente a tenacidade do material. A essa temperatura, o que é que nós temos no aço? Bom, se a coisa correu muito bem, temos martensite. Ok, então martensite é que vai ser, ou as alterações da estrutura da martensite é que vão ser é que vão explicar as mudanças das propriedades mecânicas no revenido. Mas imaginem que o MS está bem abaixo da temperatura, não é ambiente, perdão, imaginem que MS e MF estão a baixas temperaturas porque a percentagem de carbono é elevada. Nessa altura, a probabilidade de ter austenite residual é muito grande. E é uma estrutura claramente fora de equilíbrio. Portanto, no revenido, ela vai tender para o equilíbrio, ela vai transformar-se. Portanto, são estas duas estruturas claramente fora de equilíbrio, a martensite e a austenite residual, que se vão alterar no revenido. Imaginem que para além dessas duas estruturas tem ferrite, ou perlite, ou bainite. Não lhes vai acontecer rigorosamente nada, o revenido. É cócegas que estamos a fazer a esses três. Porquê? Porque estão próximos das condições de equilíbrio, quer a perlite, quer a bainite. As únicas estruturas que se alteram no revenido é a martensite e, eventualmente, a austenite residual, se o aço tiver austenite residual. Ok? Portanto, vamos ver o que acontece à martensite numa primeira fase e depois o que acontece à austenite residual no revenido. Relativamente à martensite, temos que distinguir duas situações. A primeira é o aço não tem elementos de liga que formam carbonetos. O níquel, por exemplo, não forma carbonetos. Então vamos ver o que acontece. Existem várias zonas de revenido. A primeira zona é à volta de 100 e 150 graus, definidas em função da temperatura. A segunda zona entre 130 e 250. E a terceira zona, 300 a 450 graus. Até 150, o que acontece? Bom, a martensite está sobresaturada em carbono. Na verdade, o que é a martensite? É uma ferrite sobresaturada em carbono. É um caso extremo de endurecimento por solução sólida. A 100, 150 graus, bom, algum carbono sai da martensite, da tetragonose centrada, mas ainda não dá origem a carbonetos, apenas sai algum carbono dessa malha. A dureza baixa um pouco e a ductilidade aumenta um pouco. Bom,
Vamos agora ver o que acontece se a temperatura de revenido for mais alta, e entre 130 e 250 graus. Bom, aí já há formação de carbonetos. Continua a sair carbono da rede e vão dar origem a carbonetos, mas não estamos a falar ainda da cementita, é outro tipo de carboneto. Já agora há uma coisa muito interessante que pode acontecer no revenido, que é o autorrevenido, quando as velocidades de arrefecimento na têmpera são muito lentas. Por exemplo, o Jomini. A curva Jomini, tipicamente, dureza Jx, é isto. Pode diminuir muito se a temporalidade for baixa ou pode manter-se assim se a temporalidade for muito alta. Mas, em alguns casos, tem algo deste género. Estão a ver? Há aqui um amaciamento à superfície. Porquê? Isto foi um autorrevenido. Com o calor que vem da parte do Jomini afastada, acaba por amaciar já esta martensita. É um autorrevenido. Terceira zona, entre 300 e 450 graus, continua a sair muito carbono e aí já dá cementite, ok? Portanto, a dureza cai e cai bem. E se abusarem com a temperatura, a cementite até começa a globulizar e voltam quase ao início, ok? Não podem abusar em demasia. Vocês querem aumentar a ductilidade e aumentar a tenacidade. Infelizmente, a dureza cai. Porque se pudessem manter a dureza alta, mantinham. Mas não dá para ter as duas coisas. Não dá para ter ductilidade e ao mesmo tempo dureza. É muito complicado. Portanto, se a ductilidade aumenta, a tenacidade aumenta, infelizmente a dureza diminui. Mas o objetivo do revenido não é diminuir a dureza. Não é esse o objetivo. É melhorar a ductilidade. Infelizmente, a dureza cai. Se o aço tiver níquel, manganês, silício, a dureza não cai tanto. Tem mais resistência ao revenido. Tem mais resistência à queda da dureza. Mas não chega a haver endurecimento, ok? Depois, vamos assumir que o aço tem elementos de liga que formam carbonetos. Nos casos anteriores, não tem, os elementos de liga que tem não formam carbonetos. Aqui tem. O que pode acontecer é uma quarta zona, à volta de 450 a 500 graus. Estamos a falar de que tipo de elemento de liga? Vanádio, molibdênio, tungstênio, titânio, nióbio, o crómio também dá. Se o aço tiver estes elementos de liga, à volta de 450 a 500 graus pode haver precipitação destes carbonetos finos na matriz de ferrite, que endurece, porque entretanto a martensite já passou para a ferrite, sobressaturada ainda a ferrite, mas já não é bem martensite. Mas pode precipitar essa matriz por precipitação, pode endurecer essa matriz por precipitação, que é um dos mecanismos de endurecimento que nós vimos em ciência dos materiais, ok? Chama-se a isto endurecimento secundário, ok? Devido à precipitação na matriz de finos carbonetos, destes carbonetos aqui. É óbvio que se aumentar ainda mais a temperatura, acabam por globalizar e a dureza cai novamente. Muito bem, isto é para a martensite, ok? Temos o caso dos aços que têm elementos de liga que não formam carbonetos e aqueles que formam carbonetos em que pode haver até um endurecimento secundário. Muito bem. A ductilidade sempre a aumentar, sempre a tenacidade com a temperatura. Por acaso, há casos especiais em que pode haver fenómenos de fragilidade no revenido, mas é muito excepcional e é atribuída à formação de carbonetos nas juntas de grão, que pode causar fragilidade. Mas de uma maneira geral, quanto maior for a temperatura do revenido, melhor a ductilidade, melhor a tenacidade ao choque. Agora vamos ver o que acontece ao austenite residual. Não devia existir a temperatura ambiente. Nós vamos ajudá-la a transformar-se. Bom, o revenido acaba por ser um estágio isotérmico, não é? Ele leva a temperatura a uma temperatura inferior a 1 e fica lá tipicamente 1 hora. Durante esse estágio, a austenite pode-se transformar de acordo com uma transformação isotérmica, que nós já vimst nos diagramas TTT/TI. Se a temperatura for relativamente baixa, a austenite pode dar bainite. Se a temperatura for alta, a austenite pode dar perlite. Pode acontecer isto. E pode acontecer ainda outra coisa, que é o caso de aços muito ligados e com muito carbono. Estava a falar de aços que têm 1% de carbono. A austenite existe a temperatura excepcionalmente, não devia existir. Vou aumentar, estou a fazer o revenido. Ela tem 1%, mas durante esse estágio
ela vai libertar carbono, a difusão é mais fácil, vai sair carbono da rede da austenite, vai ficando mais pobre em carbono, tipicamente à volta de 0,8 ou 0,7, já perdeu o excesso que ela tinha, e depois vou arrefecer lentamente. A seguir à temperatura do rebenido, tiramos a peça do forno, deixamos arrefecer ao ar. E como tem muitos elementos que liga, arrefecendo ao ar, a austenite dá martensite, que é martensite secundária. Portanto, aqui pode haver um grande endurecimento, porque há a transformação da austenite em martensite. Okay? Podem até ter casos em que, a seguir ao rebenido, tem uma dureza superior àquela que tinham a seguir à têmpera e com muita ductilidade e tenacidade. Portanto, isto é um caso mesmo excepcional. Relativamente às propriedades mecânicas, vão depender de quê? Bom, obviamente da composição química e da temperatura do rebenido. O tempo, eu não falei muito do tempo, mas assume-se em geral 1 hora. Ao fim de 1 hora, o efeito do tempo já não é muito substancial. Portanto, as curvas de rebenido, que são curvas que dão a dureza em função da temperatura do rebenido, são para 1 hora de rebenido. O estágio durante 1 hora. E então temos deste lado esquerdo casos de aços que têm elementos de liga, mas que não formam carbonetos. Este aqui tem 0,5% de silício, este aqui tem 3,8% de silício. Estão a ver? A queda de dureza não é tão abrupta, mas não chega a haver endurecimento. Há uma resistência à queda de dureza, mas não chega a haver endurecimento no rebenido. Aqui é o caso de um aço, ou vários aços, em que a percentagem de molibdênio vai aumentando nesta direção. Aqui não tem molibdênio, 0,5, 2, 5. Estão a ver que com bastante molibdênio temos aqui este fenómeno de endurecimento correspondente a um endurecimento por precipitação de finos carbonetos de molibdênio na rede de ferrite. E neste slide tem todos os fenómenos que podem acontecer. Isto basicamente resume tudo o que pode acontecer no rebenido. Tem aqui o efeito da martensite rebenida. Todos os aços têm este efeito. Mas o meu aço tem elementos de liga que formam carbonetos. Então podemos ter a precipitação destes carbonetos à volta dos 500. Mas o meu aço tem muito carbono e tem elementos de liga que formam carbonetos. A austenite residual no rebenido pode dar martensite. Agora, dependendo do aço, podemos ter isto, mais isto, mais isto. E há aços que têm as 3 contribuições. E a curva final de rebenido dá isto, reparem. Tem uma dureza à volta de 500 superior àquela que vocês tinham depois da têmpera. Maravilhoso isto. É o caso, tipicamente, dos aços rápidos. Agora imagina, o meu aço só tem carbono. É isto, a curva de rebenido é isto. Para muitos casos, consiste apenas nisto, a curva de rebenido. Ou seja, a dureza cai à medida que aumenta a temperatura. Portanto, ficamos a saber então que tipo de fenómenos podem acontecer no rebenido, mas a ideia é esta. Para que é o rebenido? Para melhorar a ductilidade. Infelizmente, a dureza cai.